Vamos lá? Vamos mergulhar num trio que, olha, costuma dar dor de cabeça: regência, crase e colocação pronominal. Muita gente encara como o terror da gramática portuguesa, mas a ideia aqui hoje é justamente desmistificar tudo isso e mostrar como, na verdade, essas três coisas andam de mãos dadas. E aí, só de ouvir esses nomes já bate um desânimo? Pois é, essa dificuldade é super comum. A sensação que fica é que são um monte de regras aleatórias, cheias de exceções, que alguém inventou só para complicar a nossa vida. Mas e se o problema não for o conteúdo, e sim o jeito que a gente olha para ele? Então, aqui está o grande segredo, a virada de chave. Regência, crase e colocação pronominal não são três problemas diferentes para resolver. Na verdade, eles formam um sistema. Uma coisa leva a outra, e quando a gente entende essa conexão, tudo começa a fazer sentido. É pura causa e consequência. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, na regência. Pense nela como a base, o alicerce da frase. É a regência que vai ditar as regras do jogo e dizer como as outras peças se organizam. Ela é quem manda. Falando de um jeito bem simples, regência é uma relação de dependência. A gente tem um termo principal, que é o regente, pode ser um verbo ou um nome, e ele basicamente pede um complemento para fazer sentido. O pulo do gato, especialmente para quem estuda para provas, é saber se esse complemento vem com uma preposição ou não. E, claro, qual é a preposição certa. Olha que legal este mapa mental para a gente ver a regência na prática. Vamos pegar o verbo aspirar. Se eu digo aspiro o pó, sem preposição, significa cheirar, sorver. Agora, se eu uso a preposição a, como em aspiro ao cargo, o sentido muda da água para o vinho, vira desejar. Acontece o mesmo com agradar. Agradar o cachorro é fazer carinho. Agradar ao chefe é satisfazer. A preposição não é só um detalhe, ela muda tudo. Bom, se a regência é a causa, a crase é uma das consequências mais lógicas e diretas. Ela não é uma regra que surgiu do nada, sabe? A crase é um fenômeno que acontece quando as condições que a regência criou são atendidas. Simples assim. Então, a primeira condição para ter crase é essa aqui. O termo que manda na frase, o regente, tem que exigir a preposição a, tipo o verbo referir-se, que é sempre referir-se a alguma coisa. Ou o adjetivo obediente, que é obediente a alguém. Se não tivesse a exigência do a, nem adianta pensar em crase. Ok, primeira condição atendida. A segunda tem que acontecer ao mesmo tempo. A palavra que vem logo depois tem que ser feminina e tem que aceitar o artigo a na frente dela. Pensa na palavra festa. A gente fala a festa, certo? Então ela aceita o artigo. E aqui está a mágica. Quando essas duas coisas acontecem juntas, ou seja, a preposição a, que a regência pediu, e o artigo a, que a palavra seguinte aceitou, eles se encontram e, pá, se fundem. E aquele acento grave, virado para a esquerda, é o sinal luminoso que avisa: ei, aqui aconteceu uma crase. Este exemplo é perfeito para a gente entender. O verbo é referir-se, que, como a gente viu, sempre pede a preposição a. Agora, olha ali na segunda linha. A atitude do político. Atitude é a palavra feminina e está especificada, então pede o artigo a. Resultado, o a da preposição se junta com o a do artigo, e a crase é obrigatória. Agora, olha a sexta linha. A essa atitude. O pronome essa não aceita artigo na frente. Então, mesmo o verbo pedindo a preposição a, não tem outro a para se fundir. Crase, proibida. E para quem está na batalha dos estudos, decorar esses casos aqui é ouro. A crase vai ser sempre obrigatória em expressões femininas do dia a dia, tipo às vezes, à noite, à direita, e é proibida antes de palavra masculina ou verbo, porque eles não usam o artigo a. Ah, e tem o caso facultativo, que é antes de pronomes possessivos femininos. Tanto faz dizer refiro-me à sua amiga ou à sua amiga. Chegamos na terceira e última peça do nosso sistema, a colocação pronominal. Basicamente, ela define o lugar certo para colocar aqueles pronomes curtinhos, tipo me, se, lhe, o. E o lugar deles é definido em relação a quem? Ao verbo, claro, a estrela principal da regência. A gente tem três lugares possíveis para o pronome. Antes do verbo, que é a próclise, como em não me perturbe. Depois do verbo, a ênclise, tipo entregue-lhe. E tem a mais chique, a mesóclise, com o pronome no meio do verbo, tipo entregar-lhe-ei. Saber qual usar depende de algumas regras, mas vamos direto ao que mais importa. O mais importante mesmo é saber o que não pode. Se a gente memoriza as proibições, a chance de errar, despenca. Regra de ouro número 1. Nunca, de jeito nenhum, comece uma frase com esses pronomes.
Me empresta no WhatsApp está liberado, mas na escrita formal não pode. É a regra 2. O pronome não pode vir depois de um verbo no futuro ou no particípio. Além do que é proibido, tem o que é obrigatório. Existem umas palavras que funcionam como um imã. Quando elas aparecem, elas puxam o pronome para antes do verbo. É a próclise obrigatória. Palavras negativas como não e nunca são um exemplo clássico. Conjunções como que e quando também. A gente fala espero que se divirtam e não espero que divirtam-se. E agora, o grande final. Vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e ver o sistema funcionando em harmonia. É aqui que a mágica acontece. Então, vamos resumir a ópera. A regência dá o pontapé inicial. Ela pergunta se precisa de preposição. Se a resposta for sim e a preposição é a crase entra em cena para responder o que acontece se ela encontrar outro a. E no meio disso tudo, a colocação pronominal funciona como uma grande organizadora, arrumando a posição dos pronomes em volta do verbo. Mas por que isso cai tanto em concurso, em vestibular? Porque quando uma prova testa essas 3 coisas juntas, ela não quer saber se a pessoa decorou regras. Ela quer ver se a pessoa entendeu a lógica da língua, a arquitetura de uma frase. É o teste definitivo para saber quem realmente domina a sintaxe do português. Então fica a reflexão. Quando a gente para de tratar regência, crase e colocação pronominal como inimigos isolados e começa a vê-los como um sistema, um time que joga junto, o estudo fica muito mais fácil, muito mais intuitivo. Com essa nova visão, dominar a sintaxe e mandar bem na prova parece uma meta bem mais alcançável, não é verdade?